Emanuel. Então, Emanuel, muita gente pediu que não ia perder essa live de hoje, porque além de não conseguirem estar controlando as emoções por causa dessa pandemia, desse pânico todo, né, dentro de casa, assim, porque a gente nunca ficou tanto tempo dentro de casa, né? Já se vai aí 4 meses. Isso mesmo. E tanto tempo em rede social, tanto tempo em grupo de WhatsApp, aí que as emoções ficam à flor da pele. Verdade. Obrigada pelos coraçãozinhos, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Dourado, aqui de Irecê, né? Sou pré-candidata a vereadora aqui da minha cidade, e com essa pandemia eu decidi fazer essas lives com profissionais, né? Toda semana eu convido um profissional para conversar com vocês, para ajudar vocês, porque assuntos que eu não entendo e estou aprendendo muito. Emanuel já teve comigo uma vez e sugeriu essa live e todo mundo amou a primeira, não foi? E agora eu vou deixar a palavra com ele. Sim. É que Gente, tá estranho, velho. então, vocês acreditam que realmente é possível nos controlar perante meu suporte que está horrível hoje? É possível Tá se baixo. perante um conflito Tá familiar? baixinho. Tá baixo? Vocês estão me Tá. ouvindo? Bem. É possível a gente aprender se tem estratégia para controlar as emoções? Como é que a gente consegue controlar essa cabeça que às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas ela está falando outra? Será que é possível? Eu aprendi muito ao longo da vida, ao longo da minha maturidade emocional, que é Eu acho que a possível. maturidade que ensina, né? Porque eu era muito mais impulsiva. Sim, Ainda sou, mas eu era muito mais. sim. Hoje eu vou ensinar a vocês uma técnica que eu desenvolvi para a minha vida, tá? Isso não tem na teoria da psicologia nem nada, mas eu desenvolvi para a minha vida, vendo a necessidade de aprender e passar para outras pessoas como realmente a gente pode controlar. E eu queria que você pegasse aí em sua casa, eu queria que você tivesse uma folha de papel e um lápis. Que eu queria que você tentasse fazer a mesma coisa que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje, Cadê você o fazendo, lápis? você analisando a sua vida e você mesmo colocando. Eu vou mostrar a sua vida hoje, até parece evidente, né? Mas eu vou mostrar a sua vida hoje de uma forma simples. Se você começar a praticar esse controle das emoções que eu vou ensinar para nós hoje, nós vamos aprender juntos aqui. Vocês vão fazendo as perguntas de vocês, a gente vai tentando responder. E você vai ver como é possível eu controlar as minhas emoções, né? Primeiro que a gente precisa entender existe na nossa cabeça e existe o nosso consciente e o nosso consciente. São duas partes importantes da nossa vida, que elas lutam constantemente. Tem muitas coisas, você já parou para pensar que tem muitas coisas que você fala, pensa, diz e se comporta de forma diferente? O Por meu quê? não gera, não. O meu já vem Já vem tudo direto. embasado, né? Depois que sai, que eu vou pensar. Você é o contrário. Sim. E aí, a coisa que é importante a gente pensar é justamente isso. O quanto eu estou me comportando através do meu consciente, certo? É aquilo que eu estou consciente aqui, estou vendo, estou racionalizando. E o quanto eu estou me comportando através do meu inconsciente. Tem muitos traumas que estão no inconsciente que às vezes a gente nem tem acesso, mas eles se comportam. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou sempre estar dando um exemplo de alguns pacientes, alguns casos que eu já tive no consultório. Tinha uma moça que ela foi abusada sexualmente quando criança. E ela não sabia por que ela era ou por que ela se comportava do jeito que ela se comportava. Que ela não tinha essa lembrança, né? Sim, só que ela não Bloqueou a sabia lembrança isso, só que ela desse não acontecimento. lembrava que ela tinha sido abusada. Então, o inconsciente dela se manifestava através do consciente dela, do comportamento dela. Então, ela pensava uma coisa, o inconsciente falava uma coisa e o corpo reagia de uma forma.
Então, quando nós temos consciência do que o meu inconsciente está falando, eu vou começar a me comportar de acordo com o meu consciente vai me determinar, certo? Então, tem muitas pessoas que vivem e se comportam, por quê? Porque a forma como se comporta, às vezes arredio, às vezes bruta, às vezes ignorante, distrata as pessoas, por quê? Porque muitas vezes o inconsciente dela, que foi maltratado, que foi destratado lá atrás, está lá no inconsciente, não foi resolvido. Eu vou tentar mostrar isso depois, mais para frente, como isso acontece no nosso corpo. Então, muitas vezes, nós nos comportamos, e às vezes fala assim, por que meu filho está assim? Eu vou dar um exemplo de filhos aqui, eu acho que tem muitas mães aqui. Por que meu filho se comporta dessa forma? Por que meu filho está tão desobediente como está? E às vezes a gente não sabe por quê. Então, o nosso consciente, muitas vezes, se embaralha com esse inconsciente que foi o quê? Traumatizado. Então, muitas vezes, nós nos comportamos pelo nosso inconsciente. Muitos comportamentos dos seus filhos, você vai parar para pensar assim, por que meu filho está usando drogas? Por que meu filho está na vida terrível? Aí você tem que olhar a história da pessoa, como foi, como ele viveu, e aí você vai ver realmente o que demonstra. Aí você vai falar assim, por que meu filho está desse jeito? Talvez seu filho seja bruto, ignorante, mas tem um inconsciente ferido ali. Meu filho está viciado em jogos. O que isso quer dizer? Tem um inconsciente ferido ali que está se manifestando. Entende? Então, é muito importante a gente aprender a saber o quanto eu estou agindo pelo meu consciente e pelo meu inconsciente, tá? Então, tem muitas coisas que vêm à nossa consciência, porém, enquanto os meus traumas, as minhas questões do passado, elas não vierem à minha consciência, certamente eu vou me comportar, vou ter comportamentos diferenciados da minha personalidade e vai fazer com que eu me torne estranho dentro do meu próprio corpo. Por quê? Porque o meu inconsciente está determinando como nós temos que estar, certo? Temos aí, ó, temos uma linha, como é? Alinharmos com inconsciente com consciente. Eu Isso tinha mesmo. até colocado isso aqui, como administrar a emoção e construir relações, né? Isso. Porque assim, enquanto as questões do meu inconsciente não tornar consciente, elas vão continuar se comportando de forma diferente. Então, quando o paciente ele vem à consulta, quando ele faz psicoterapia, o que acontece? Muitos traumas que estão lá no inconsciente, elas vêm à consciência. E quando vem à consciência, o que eu faço? Eu vou começar a resolver. Eu vou começar a criar estratégias para que aquele inconsciente traumático não determine como eu tenho que estar. O primeiro aspecto que a gente precisa entender, o quanto eu fui tão maltratado, o quanto eu fui tão desvalorizado, desrespeitada lá no passado, que hoje eu não consigo permitir que alguém me ame, que eu não permito que alguém faça de mim uma mulher importante. Aí eu preciso ir para a minha história. Eu preciso ir lá, meu inconsciente está se manifestando. O meu trauma está se manifestando. Então eu devo fazer o quê? Eu tenho que ir lá no meu trauma, trazer ele à consciência e resolver essa situação para que eu me abra. O complexo de inferioridade Sim. está relacionado tá relacionado de inconsciência. Verdade. Sim, o nosso complexo de inferioridade ele vem justamente de algo que te fez ser isso. Aí a gente precisa ver a questão da relação sua com seu pai. A gente precisa ver a relação sua lá na sua infância. O quanto você poderia ter sofrido uma situação que fez você se sentir essa pessoa pior do mundo. Consequentemente, isso vai arrastar você para o futuro, lá para frente. Quer ver uma criança que sofreu bullying lá no passado? Enquanto ele não resolver aquele trauma do bullying, ele vai continuar tendo problemas no futuro. Por quê? Porque, querendo ou não, esse inconsciente ele vai continuar se manifestando enquanto eu não tornar ele consciente. Porque tem muitas coisas no nosso inconsciente que estão recalcados, tá? Estão recalcados. O que é o recalque? É como se tivesse um alicerce dentro do meu trauma que está na minha cabeça. Entendeu? Mas vamos ver o que a Paula falou aqui, ó. Quantos somos
quanto somos o nosso inconsciente. O quanto você passou por trauma, o quanto você tem vivido coisas do passado, você tem se tornado inconsciente, está inconsciente. Essas questões precisam vir à consciência para que a gente consiga ter um controle maior delas, tá? Vamos ver aqui. Gente, boa noite aqui, Fabiano Bia, o vereador, tá tudo online aqui, tia Líbia. Eu não falei boa noite para ela na live passada, estou falando agora, ela tá aqui. Gente, obrigada pela companhia de vocês, a live hoje está bombando. Obrigada aí, viu, para todo mundo, beijinho, boa noite. Paula, o complexo de inferioridade foi a Cérvulo. O complexo de inferioridade, acredito que seja a consciência de algo. Ou é isso mesmo que você falou, é alguma coisa que aconteceu, né? Um bullying, uma pessoa. Ela já ouviu falar que nós somos mais inconscientes do que conscientes. Vai depender muito da sua história. Vai depender muito do seu histórico familiar, da forma como você foi tratado, como foi sua infância. Vai depender muito disso. Se somos mais inconscientes... Emanuel, vai falando com o pessoal aí, que eu só vou abrir o portão ali, que meu cachorro tá batendo, senão ele não vai deixar eu ouvir a live. Peraí. O Cérvulo trouxe algo interessante. O complexo de inferioridade, acredito que seja essencial, sem sombra de dúvida. Algo que marcou, algo que influenciou o seu consciente. Aí você foi levando a vida. Foi levando a vida pensando que tinha resolvido. Vamos dar um exemplo. Vocês sabem da história de Fabiana, né? Sabe a história dela? Ela passou por uma situação bem complexa no relacionamento dela. Tem coisas do passado dela que ainda está o quê? Isso aí só foi uma coisinha. Eu também sofri muito em relação ao pai, alcoólatra, aquela coisa. Tenho passado por um bocado. Então, tem muita coisa que estão recalcados nela, estão lá no inconsciente dela, que muitas vezes o comportamento dela é manifestado por isso. Então, eu acho que é uma autodefesa minha, por eu ter sofrido desde muito pequena, né, com um pai alcoólatra, um pai violento, um pai agressivo. Ele era comigo e não com minha mãe. Engraçado é isso. E não sei se a roda gira, que depois disso que eu saí de casa, eu casei com uma pessoa violenta, agressiva e também que usava, então, continuou. Aquilo que eu vivia com meu pai, eu continuei vivendo com o ex-marido. Por quê? Continuou a roda. E eu acho que minha agressividade, até na forma de falar, eu acho que é uma forma de eu me defender do que eu já passei. É um mecanismo de defesa que você usa. Isso, lembra que eu falei para vocês na live passada que nós somos fruto do que nós vivemos, né? Por isso que a Paula falou isso, que nós somos mais inconscientes do que conscientes. Por quê? Porque a gente vive essa busca constante de uma imagem que eu tive no passado. Ela viveu o trauma, o inconsciente dela que fez ela buscar um relacionamento. Isso era minha defesa com meu pai. Aí eu virei essa pessoa, que as pessoas falam assim, você quando fala parece estar brigando, você quando fala quer impor, mas eu acho que é disso que eu passei, né, desde pequena, com meu pai, depois os dois ex-maridos, e a roda gira. Claro. Fabi, eu queria trazer aqui para o quadro, eu trouxe um quadro aqui, não sei se vocês... O papel tá aqui com a caneta, para anotar. Gente, pega papel e caneta. Pega aí, gente. Vamos fazer, tenta fazer esse quadrozinho aqui, certo? São quantas bolinhas aí? Eu não enxergo muito, não. O áudio tá ruim, né, gente? Não, o som seu tá baixo, porque eu acho que eu falo alto. Você fez quantas bolinhas aí ao redor da bola grande? Vocês podem fazer a quantidade que foi melhor, tá? Vamos ver se melhora. 7, aí tem 7, né? Então vamos lá. Eu queria que entendêssemos o seguinte, o controle das emoções. Eu queria que você colocasse 100%. Eu queria que você imaginasse que você tivesse 100% de emocional. Todo ser humano ele vai ter uma quantidade emocional, certo? Desse 100%, você pode colocar 1000, quanto for, certo? A gente vai distribuir, só que a gente vai ver algumas questões, primeiro, que influencia... Emanuel, estão pedindo para você... Emanuel, estão pedindo para você melhorar um pouquinho o seu áudio, porque acho que não estão te escutando. Eu tirei Aumenta o som do celular.
Tá, pronto. Então, assim, gente. Então, eu queria que você colocasse aí, quem tiver filhos, coloca aí. Filhos, tá? Quem Filhos. trabalhar ou quem não estiver trabalhando, eu queria que você colocasse trabalho, tá? Colocasse também, às vezes nem eu mesmo entendo minha letra, viu, gente? Eu queria que você colocasse aí relacionamento ou ex-relacionamentos, certo? Relacionamento. Isso. Eu queria que você colocasse também o questão de traumas. Quem tiver Trauma. trauma aí, Ah, coloca trauma. esse acho que vai ser você. Né? E eu queria que alguém colocasse também que tiver problema financeiro, colocasse também problemas financeiros, Finanças. frustrações. Quem tem frustração, coloca. Quem tem medo, ou se você tiver outras coisas que eu não coloquei aqui, eu queria que você colocasse aí também, certo? Então vamos lá. Ansiedade não vai aí? Vai sim, pode colocar aí ansiedade também, porque meu quadro aqui é pequeno. É tipo Então, assim, sofrer antecipado, já fazer a cena na cabeça. sim, sim. Então aqui, ó, o que que acontece? Cada um de nós temos várias coisas que nos consomem emocionalmente. Então você vai colocar justamente o que está te consumindo, o que te consome emocionalmente. Lembrando que você tem 100% de emocional para distribuir para essas coisas. Não tem problema passar, certo? Não tem problema Preocupação com passar. boletos. Isso, não tem problema passar. Vamos só fazer uma reflexão aqui para a gente aprender como controlar as emoções. Em tudo, gente, se a gente aprender a fazer esse quadrozinho aqui, eu aprendi a fazer isso para minha vida. Eu fiz isso daqui justamente por quê? Porque eu via que tinha muita coisa me consumindo. Então eu falei assim, É. opa, ou eu aprendo a controlar, ou eu não vou conseguir Quando dar é conta. engraçado que quando eu fui separar a primeira vez, assim, eu estava muito angustiada. Eu fiz assim, tipo você está fazendo, só que eu botei pós e contra. Quando eu botei o contra foi o negativo do relacionamento foi até lá embaixo e pós só tinha isso aqui. Eu falei, Sim. Então vamos lá, gente. Ó, então acho que o dado travou aqui. por favor, não me ligue nesse momento. Oh, meu Me Deus, estão me ligaram aqui também ligando. já. Gente, então vamos lá. Eu queria que você pensasse aí de 0 a 100. Claro que você pode colocar 100, não tem problema, certo? Eu quero que você pense aí o quanto você coloca. Eu vou A colocar aqui alguns distribuir, exemplos, tá? Então, se você tem filho, seu filho dá muito trabalho, quanto ele te consome emocionalmente? Vou colocar aqui 100 para alguns, tá? Só para a gente tentar ver. Eu não sei escrever com outra mão aqui, não. é Vamos a lá. porcentagem, é? É a porcentagem, certo? Você vai colocar aí a porcentagem aí. O trabalho, o Filhos. quanto o seu trabalho te consome emocionalmente, Ou a seja falta, a falta ou isso. desemprego, Isso, né? certo? Isso. Vamos colocar aqui que seja talvez 80%. Do 100? O relacionamento, o quanto seu relacionamento te consome emocionalmente. Vamos fazer aí, gente. Nesse a gente vai ver aí o quanto Ai, você ai. está controlado ou descontrolado emocionalmente. Hum. Certo? Para quem está chegando aí agora, gente, pega um lápis, uma caneta e um Traumas sou papel. bem. Vamos trabalhar Hoje eu me sinto controlar. resolvida com traumas. Hoje eu me sinto bem resolvida com trauma. Sim. Vamos botar 10%. Relacionamentos, coloca aí a sua porcentagem, coloca aí para os traumas também, quanto te consome ainda emocionalmente. E questões financeiras. Quem tem um boleto para pagar segunda-feira, mas não tem o 90%. dinheiro, o que que acontece? Vai começar a ficar ansioso, começa a ficar chateado. Eu aprendi muito a trabalhar com isso, que eu devo, pago quando puder, certo? Porque a gente precisa É. aprender a saber que se eu só vou ter o dinheiro na quarta-feira e eu tenho que pagar na segunda, opa, eu não posso adoecer, tá? Então pensa aí, o quanto te consome emocionalmente as questões financeiras, tá? As frustrações. O quanto as frustrações elas te consomem emocionalmente. Pensa aí. Os medos. Tenho medo, Ansiedade, não. talvez. Medo eu não tenho. Não existe no meu Não, né? vocabulário. Ok, Não, não que bom. existe medo no meu vocabulário. Agora, frustrações, a gente sempre tem uma coisinha, mas tranquilo. 30%. Então, então vamos lá, gente. Coloca aí mais aí. O que você vê que te consome emocionalmente? Ansiedade, 100%. Ansiedade, né? Amigos estão chegando aí, sejam bem-vindos, viu? Vamos lá. Então eu queria que você fizesse um cálculo aí, gente. Quanto te causou aí emocionalmente? Se a gente fosse colocar aqui, ó, tem pessoas que levam isso aqui 100% em tudo, tá? Tem pessoas que quando vai ver o que que acontece. Eu vou tentar ficar aqui em pé. Vamos ver aqui.
É, Então, Silênio, fui saco de pancada, pai e mãe, traição das minhas duas irmãs. Procuro terapeuta. pronto, vamos Emanuel, lá. vá. Ó, então, pensa aí, então. Você tem 80% aqui para o relacionamento, você tem 100% aqui para os traumas, você tem 50% aqui no financeiro. Nas frustrações você talvez tenha 80%, o medo talvez você tenha O 100%. meu ficou assim, ansiedade 100, Sim, filhos, botei 30%, 40%. sim, Hoje eu tô menos descolada com eles. Trabalho 80% sim, pela falta de sim. relacionamento 60%, porque eu sou muito meio que problemática. Uhum. Trauma 10%, não lembro passado, para mim eu não olho para trás. 90% de finança, 30% de frustração e medo, eu não. Ó, a Fernanda colocou aqui que o dela tá 440. Então ela tá menos aí um bocado, né? Se é 100, então dá quanto aí, gente? Vocês são bons de matemática, então dá Meu 340, 206. certo? O meu deu mais ou menos 60, 90, não, são 18, 19, 390. Pronto. Vamos pegar esse exemplo aqui, 340, que é o de Fernanda aqui, de exemplo. Ela tá o quê? Negativo 340, certo? Então, se nós pararmos para pensar o seguinte aqui, ó. Se eu pensar que eu. Aqui é você. Vamos pensar aqui é você. Eu tô Então, negativo em 290, no caso. isso, tá negativo. O saldo tá negativo. Aqui a Fernanda, a mesma coisa, tá 340 negativo. Eu quero que você veja o quanto você tá negativo aí e fale pra gente, tá? Então, se você parar para pensar o seguinte, o que, é que eu quero agora que a gente começa a entender desse quadrinho que eu desenvolvi? É justamente a possibilidade de existir um eu aqui, ó, aqui você. Eu quero que você olhe para você. E se você tem a possibilidade de você colocar 100% talvez nos seus filhos, o que acontece? Vai faltar para você. Se você coloca aqui trabalho, seu trabalho está te consumindo 80%, existe um grande problema aqui também, tá? Vamos dar outro exemplo. Talvez as questões financeiras te consomem 50%. O que a gente precisa entender desse quadro? É que quanto mais você coloca as coisas como mais importante do que você, certamente vai faltar aqui. Por que muitas pessoas têm Dá um adoecido colapso. emocionalmente? Dá, não aguenta. Por que as pessoas estão adoecendo emocionalmente? Justamente por esse acúmulo de coisas descontrolando essa pessoa aqui, você. Então, se você parar para pensar. Recentemente eu tive uma amiga que ela participava muito das minhas lives. Tem 8 dias hoje que ela teve um AVC. Sim, Justamente, acho, emocional, né? a somatização. Então, o que a gente precisa entender? Que quanto mais eu coloco as coisas e as pessoas como mais importante que eu, certamente aqui vai causar um problema. Certo? Então, o que eu aprendi? É que, para quem tem filhos, por mais que meus filhos eles sejam importantes, eu não posso colocar ele como mais importante que eu. Ok? Sua Então, live tá travando. Deixa eu ver se é a minha internet. tá? A Tá live péssima hoje. aqui, a holística também não ajuda. É. Continua. Então, assim, se você coloca o seu filho como mais importante que você, certamente, se ele adoecer, você adoece junto. Eu já Porque fiz tudo isso que a gente muitas coloca. vezes, né? Durante o meu relacionamento, meu casamento, eu colocava todo mundo primeiro do que eu. Sim, sim. Então, vamos dar outro exemplo aqui, gente. Então, se eu paro para pensar o seguinte, se desses 100% aqui, meu piloto aqui tá ruim. Se desses 100% aqui, gente, eu uso pelo menos 50% para você, olha aqui a diferença. Eu quero que você risque aí agora. Desses 100%, eu quero que você coloque 100% para você. Quanto? 50? 50%. Aí a gente Tá. pergunta assim, egoísmo? Não, não é egoísmo. Sabe o que é isso aqui, gente? Amor próprio. Próprio. É amor próprio. Então, É, esse a 50% aqui é o nossa quê? live É o amor a próprio. nossa live passada falou muito em amor próprio no relacionamento abusivo, né? A gente tem que colocar primeiro a gente em primeiro lugar, Sim, né? Para não sim. sofrer relacionamentos abusivos. Bem assim
Controla emoções. Sim, com certeza. Então, assim, Mas é meu filho é complicado, não importante. é Então, complicado esse negócio de é controlar complicado. emoções, raiva, Mas, ódio, sentimentos. mas vamos aprender uma coisa aqui interessante. O meu filho é importante? É. Só que eu não posso dar 100% para ele. Vamos dar 10% para ele. Eu botei 30% porque eu tenho 3 filhos, botei 10 para cada. Só que aí não tem que ver com a quantidade, entendeu? Tem que ver com a qualidade dessa questão. Então, pensa aí, então. 10%. Só que seu filho, ele já tem 50% dele. Lembra que cada Ah, pessoa vai ter tá. seus 50%? Então, ele não vai ter mais 10%. Ele vai ter quanto? 60. 60%. Vamos dar outro exemplo aqui para o relacionamento. Oi, Chay, povo lindo, boa noite. Você que é linda. Se o seu Dá os relacionamento parabéns a for Chalana. 80%, o que acontece? Dá 10%. Ele é importante, mas ele não é mais importante que você. Então, o que Entendi. acontece? Então, o relacionamento, você dá 10% para ele, ele tem quanto também? Ele vai ficar com 60%. O que a gente precisa entender desse recálculo aqui, gente? É que quanto mais eu aprendo a ter o controle das coisas, das situações, maior a possibilidade do quê? De eu ter tudo de volta. Agora pensa aqui, Fábio. O meu filho, ele é importante. Eu tenho 50%. Se ele me der 10%, com quanto eu vou ficar? 60% também. Se meu esposo é importante, a minha esposa é importante. Se ele me der 10%, quanto é que eu vou ficar? 70%. O que eu preciso que você entenda? Que tudo que eu dou de forma saudável, ele vai me retornar de uma forma diferenciada, de uma forma saudável. Então, quanto mais eu me dou para o outro. Outro exemplo aqui. Se você não tem o amor próprio, se você não tem esse 50% aqui, quanto você vai querer do seu esposo ou sua esposa? O 100%. namorado, né? Sim, Talvez a pessoa sofra por não ter atenção do namorado que queria ter. sim. Então, assim, é importante a gente pensar o seguinte, que quanto mais eu cobro do outro, mais mostro quanto vai faltar em mim. Quanto Com mais eu certeza. aprendo a desenvolver essa questão do medo, se o medo me consome 100%, certamente esse medo vai me consumir. O medo, as frustrações, quanto mais, gente, a gente coloca essas questões, a gente se doa demais para as coisas. Por que as coisas às vezes saem do nosso controle? Justamente por Aí quê? vem Porque a aí gente não quando a tem. gente doa demais e não sai do jeito que a gente planejou, aí vem as frustrações, a angústia, a tristeza, né? Decepções. Justamente por quê? Porque a gente já dá esperando retornar da mesma forma. E é por isso que tem muitas pessoas frustradas, tem muitas pessoas adoecendo dentro do relacionamento. Por quê? Porque estão dando esperando que o outro devolva da mesma forma. Mas certamente não vai acontecer isso. Por quê? Faz com que a gente se torne essa pessoa dependente daquela pessoa, fazendo com que a gente venha viver à mercê dele. Esperar que ele me devolva, esperar que ela me devolva 100%, certamente vai fazer com que eu não me veja. Vejo mais o outro. Então, a grande questão desse quadro aqui é para a gente perceber o quanto eu tenho colocado os outros, as pessoas, como mais importantes que você. Então, se você não aprende a ter esse 50% aqui para você, tudo que você der para o outro, você vai ficar mendigando. Vai ficar mendigando. Se a gente simplificasse mais, tipo assim, nasci sozinha, né? Vim ao mundo sozinha, só com a ajuda da mãe. Eu dependi da minha mãe para vir ao mundo, né? Todo mundo. Ele cortou o cordão umbilical, pronto. Agora é com você. Você vai ter que aprender a respirar nesse mundo sozinha. Você vai aprender, né? Mas aí, Andar, Fabio, tem uma outra caminhar, questão. falar. Tem muitos Então pais que a não gente tem que preparam. aprender a viver também, né? Só que tem muitos pais que não preparam os filhos para isso. Entendeu? Vive dizendo sim para os filhos, vive fazendo tudo para os filhos, não Chantagens pensa em carinho. emocionais, do apego, né? É, tem uma escritora norte-americana que ela diz o seguinte: tem dois extremos que estraga a criança, que é justamente o mimo e a negligência. Então, se você mima demais, você está criando um filho problema na É o sociedade. termo da balança. E a mesma coisa, é o Tem que ter um equilíbrio. controle emocional. E a gente tem que, Para se criar um filho, tem que ter o controle emocional. é, gente, é possível a gente aprender esse quadrinho aqui? Não é de uma hora para outra. Eu tive que fazer isso daqui ao longo do meu amadurecimento emocional.
Então, o amadurecimento emocional, ele é algo contínuo. Eu acho Só que que o tempo, a maturidade ensina a gente, porque eu já fui muito assim, de ligar porque os outros falam, ou pensam, ou falam assim de mim. Eu tive uma época da minha vida assim, até hoje, no meu inconsciente. Hoje eu não dou mais ousadia de deixar de viver a minha vida em relação ao que o outro vai pensar ou deixa de fazer, porque eu sempre isso é um fui, como amadurecimento. diz no popular, porra louca, né? Tipo Isso. assim, eu nunca fui aquela que aceita regras de nada, sempre, nunca deixei de fazer o que eu quis fazer. Nunca usei droga, nunca me prostituí, nada, mas eu vivi minha vida. Aos 16 anos eu já era mochileira. Mas as pessoas falam muito do que os olhos vê, mas não sabem, né? O que acontece na vida daquela pessoa. Tipo assim, por eu ser essa doidinha, assim, gosto de me comunicar, dançar, falar, já leva assim, pô, essa menina é louca, essa menina já acha que eu sou namoradeira, e eu não sou. Tá? Eu nunca fui namoradeira, mas pelo esse jeito meu de ser extrovertida, explosiva, hoje eu ouvi isso. Hoje eu vi, Sim. porque Fabiana é namoradeira. Gente, não, por incrível que pareça, eu não sou. Eu sou de namorar, assim, sabe? Ter um namorado só e esticar esse namoro. Agora, uma coisa que é Eu importante a gente pensar também, Fabi, do que você colocou aí, é justamente esse processo que descontrola muito as emoções de muitas pessoas. É eu já liguei justamente. muito para isso, sabe, Manuel? De falar assim, pô, eu não vou deixar de fazer isso porque a pessoa vai pensar isso de mim. Ou, não, falam do mesmo jeito. Sim, sim. Do mesmo jeito. Você deixando fazer ou fazendo, fala do mesmo jeito. E sempre foi assim, porque eu Só sempre que fui assim. uma coisa que a gente precisa aprender dentro dessa questão disso Ah, falando é, isso é é- verdade, não é, Chá? Sempre fui assim, sempre levei fama sem ser. Coitada de mim. Então, assim, a gente precisa parar de permitir que as mentiras alheias se tornem Né? verdade em nós. Porque, assim, a grande questão não é o quanto as pessoas estão falando mentiras sobre a pessoa, mas é o quanto Isso. você está Tira permitindo que aquilo conclusões interfira sem em você. conhecer e sem saber o que é que a pessoa vive. Tira Sim, conclusões pelo, né, pelo que vê ali. Nem tudo sim. que reluz é ouro, gente. É. Então, assim, a gente precisa parar dessa questão de falar assim ao outro, ah, você é piriguete, você é isso. Aí você tem que parar na consciência, tem que fazer um negócio aí e falar o seguinte, o quanto realmente eu sou isso, o quanto realmente É. aquilo que está sendo dito sobre mim, está sendo falado sobre mim, é verdade. Porque se você não trazer essa questão à consciência, você se torna justamente a mentira que o outro estabeleceu para você, que é o Mas grande questão. a pior da situação não é nem você saber o que a pessoa pensa ou deixar de pensar de você. O pior é você tá inocente. Tipo assim, não Mas é tá justamente sabendo o que isso. estão falando de Mas você. é justamente isso, Para mim, Fabi. essa é a pior parte. Mas é justamente isso. É não permitir que aquilo que está sendo falado, ele se torne verdade. A grande questão do ser humano hoje é justamente essa, é permitir que as mentiras do outro se tornem verdade dentro de si. Quando o quê? Quando você começa a sofrer, quando você começa a passar mal, quando você começa a ter crise de ansiedade, problemas emocionais, isso torna o quê? As mentiras do outro verdade. Eu aprendi muito isso aqui, ó. Nossa live Fazendo isso. foi rápido. Eu acho que você vai ter que abrir outra live dessa para continuar o assunto. Roberta está falando aqui, Fabiana, o bom é que você tem consciência que parte de sua personalidade foi formada dentro de um ciclo de violência doméstica. Exatamente. Isso ajuda você a buscar ajuda para melhorar seu emocional. Sim. Deixa eu ler A aqui. aceitação, Silene, já estou ela é com tratamento fundamental e no perdi todo. muitos amigos mergulhando. Coitado. Roberta, tem muito bom. Parabéns. José Guilherme, minha mãe tá gata. Não tá travando, não. Xalando isso mesmo, amigo, povo bonito. Tem que ler aqui rapidinho, porque a live já está em 40 minutos. Parabéns pelo tema de hoje. A triste realidade de nós brasileiros, ansiedade, crise financeira e etc. Xalana, oi, amigo. Fabiana, amiga de vida. Uhum. Bora ver se tem outra pergunta aqui.
Shalane, sempre espontânea, carismática, linda, saudade. Também. Te amo, Chay. Pronto, já li o que tinha de ler aqui. Esse processo de ter controle das emoções é justamente a gente aprender a dar a porcentagem que cada um realmente merece, tá? Como fazer isso? É sempre entender que o outro ele nunca pode estar mais importante que você. Então, quando você entende que o seu filho é importante, ele é importante, mas ele não pode ser mais. Então, você precisa Exato, recalcular. exato. A gente tem que ter o controle sobre a vida deles, né? Porque, assim, o papel do pai e da mãe é o quê? Educar, né? E dar um segmento. Tipo Sim, assim, sim. meu pai me criou assim. Tem dois caminhos. O certo ou o errado. Mas o certo para mim pode ser o errado para você, né? Sim. Mas para mim, porque ele foi criado numa família presbiteriana, com uma família, né, aí com dogmas, ele me criou assim. Para mim, o certo é isso. Mas meu pai sempre apesar de tudo, eu agradeço muito a criação que eu tive, porque ele nunca foi um carrasco, assim, de dizer assim. Ele sempre deixou eu pensar livre, escolher minha vida livre. É, a vida é sua, você que sabe o que é certo e o que é errado. Meu papel de pai é dizer o que eu acho certo para você. Mas o certo para mim pode ser o errado para você. Então eu fui criada assim. E eu nunca, por, com tanta assim liberdade, eu nunca usei droga, entendeu? Eu bebo a minha cervejinha até hoje, mas nunca me prostituí, nunca usei droga, então pela criação que ele me deu, a liberdade que ele me deu, eu nunca tive curiosidade de entrar nesse meio, porque eu É, achava assim, é um caminho sem fim, né? sim. Vai que eu entro e não consigo mais voltar. Isso você Eu estava não tive consciente. curiosidade. Nesse Meus amigos momento, usavam na minha frente. Tinha amiga minha que falava assim, ó, minha amiga careta, mas é gente boa. Aí de Barreiras mesmo. É boa. Então, já para ninguém me oferecer, porque eu não condenava, podia usar. Não me oferecendo, entendeu? Eu sempre tive e, liberdade para e isso. isso é muito importante, porque assim, tem que saber lidar com essa questão, quanto é consciente, quanto está inconsciente. Eric, abraço, amigo. Tanto tempo. Então, você tem que saber Obrigada. o momento certo para saber lidar com as questões. Porque, assim, quanto mais você entende quem você está Obrigada. se tornando, é muito importante. Então, você tem que aprender a saber identificar as suas questões, porque aquilo que nós escolhemos viver hoje, aquilo que nós escolhemos eliminar da nossa vida hoje, eles vão nos fazer grandes coisas lá na frente. Se são coisas negativas que eu estou eliminando hoje da minha vida, certamente isso vai me trazer consequências boas lá na frente, tá? Então, é muito Emanuel, eu importante. queria fazer só uma pergunta pessoal. Vou aproveitar aqui, gente, que é 0800. Eu vou dar um abraço para Eu César sofro Steph, viu? muito de, assim, Steph de vai ver o ficar Steph, fazer para ele não me uma demitir aí, meu chefe. terapia, né? Meu Tipo assim, chefe. eu sofro muito antecipado. Tipo assim, eu imagino já a cena na minha cabeça e vou sofrendo, vou ficando angustiado, o coração vai ficando preso, preso. Tem dia que, nossa senhora, eu não aguento. Como é que eu posso trabalhar essa situação, assim, aqui mesmo, assim? Você está falando que Porque às vezes o seu cérebro está constante trabalho, né? ele funciona a mil. Sim, sim. O que, Aí eu que é já sofro, importante? por exemplo, se eu não estou namorando, só um exemplo. Se eu estiver namorando, eu já sofro antecipado, não sei se é traumas, porque eu já sofri muito. Eu já acho que aquela pessoa já está me traindo, já acho que a pessoa já não me quer, aí fica aquela coisa chata, porque eu fico sofrendo com uma coisa que não existe, é a imaginação da minha cabeça. Sim. É justamente a ansiedade, certo? Isso. São sintomas ansiosos que têm que ser Oi? tratados, têm que ser tratados na terapia. Por quê? Porque quanto mais esses sintomas eles vão se intensificando, mais eles me consomem emocionalmente o meu corpo. Eu falei Isso. na última vez sobre a questão da somatização, né?
Então, quanto mais esses sintomas, quanto mais essa mente acelerada, mais me causa danos físicos e psicológicos, tá? Então, a gente precisa fazer psicoterapia, tem que fazer atividade, fazer meditação. Eu vou mandar, quem quiser meditação, gente, eu tenho algumas aqui, Eu eu vou comecei mandar a para fazer vocês. yoga e parei. É ótimo para desacelerar a mente. Tem que aprender a fazer esse desaceleramento, por quê? Porque e tem que tratar. Tem muitas questões que são manifestadas a partir do meu inconsciente, certo? Tem momentos que você está consciente e fala assim, não, eu tô acelerado hoje. Você está consciente. Tem que Às aprender a vezes você fazer está se meditação, comportando. né? Isso, aí você está se comportando ali daquela forma ali, tá? É, é muito importante que a gente aprenda a lidar com as nossas questões. Então, se eu sei que o que está me consumindo, eu preciso começar a eliminar. Porque se eu não Exato. aprender a eliminar aquilo É que o, me é o que eu consome, estou ele vai fazendo ficar ultimamente. consumindo. Cortando tudo que está me deixando, me levando para trás. Eu tinha até anotado aqui, Manuel, como é ter o controle do sentimento, porque hora eu tô chorando, hora eu tô sorrindo, Sim. isso faz parte do emocional da pessoa. É, E existe assim, ó. O que a gente precisa entender? Dois aspectos importantes. A pessoa ansiosa e a pessoa depressiva, ela vive tudo, ela faz tudo. Porque assim, a gente pensa que a depressão é só aquilo ali, aquela pessoa que está ali se eu matando. suspiro, vivo suspirando, assim, é aquela dor no peito, assim, depois vem, tenho que suspirar para poder respirar direito. Sim. Então, assim, ó, os sintomas depressivos, eles podem vir através de ansiedade, tá? Então, esse chorar, às vezes sorrir, a gente precisa analisar isso bem no consultório, por quê? Porque às vezes pode trazer um transtorno, tá? Eu Então, estou conversando aqui com você alegre, mas se você tocar num assunto de uma coisa que me machucou muito, já me entristece imediatamente, eu já começo a chorar. Depois eu, sim. não sei se é por causa do signo também, que o povo fala que geminiano tem muito isso. E aí eu Mas é o volto ao seguinte, normal de Fabi, novo, ó, a gente sorrir. precisa entender o seguinte. Deixa eu tentar mostrar para vocês, aproveitar que tá acabando aqui. Eu quero mostrar uma coisa para Acaba. vocês Não que isso é esquece de muito salvar real. essa live não, Emanuel. Ah. Ó, estão aqui rasgando seda para você, viu? Eric, um Oh, deu abraço certo. para É bom que esses ele aumenta meu dois. salário aí. Servo. Sério. Servo. Servo, Ó, parabéns, Fabiana. Tenha sucesso na sua vida. Belíssimo tema. Servo, Emanuel, sempre muito seguro e profissional. Xalana, oi, Fábio. 0800, você é show, porque eu falei que eu estava aproveitando que era 0800. ó, gente, Servo, vamos aproveitar Fabiana aqui está só bem para eu mostrar. servida. E Isso, Os dois estão rasgando aí a seda. Bora. meus amiguinhos aí. Ó, vamos lá. Ó, gente, eu sou péssimo para desenhar, tá? Mas vocês vão fazer errado. Tá, vamos lá. Vou fazer um cabelinho aqui para deixar uma mulher. O que que acontece? Tudo aquilo que nós colocamos aqui, tenta imaginar que ele esteja aqui no seu cérebro, no inconsciente, certo? Então, o Hum. passado, questões financeiras, tudo isso está influenciando no seu cérebro, certo? Então, quanto mais as coisas elas vão estar aqui e você não consegue resolver, o que que acontece? Elas vão se manifestar onde? No seu corpo, É. certo? Isso se chama o quê? Somatização. Então, tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, certo? O que que vai acontecer? Ele vai, de alguma forma, influenciar aqui. Essas questões, elas vão influenciar no meu corpo. Os Crise de problemas de ansiedade. saúde, dá até câncer, né? Diz que o Isso. câncer é causado por emoções. Muita gente que tem câncer. Eu já tive paciente com câncer que desenvolveu justamente por quê? Por uma mágoa, uma Ah, somatização, diz certo? que geralmente quem guarda muita mágoa, aí se transforma, né, nessa doença Somatiza. aí. Entendeu? Então, tudo que passa pelo seu cérebro que você não consegue resolver, de alguma forma ele vai influenciar no seu corpo. Aí vai gerar o que aqui, gente? Tristeza, raiva, ansiedade, insônia, Falta de apetite angústia. ou comer muito, né? No Isso, meu caso é entendeu? falta de Então, apetite. vai gerar essas questões aqui. Gerando isso, vai causar o quê? Uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de pânico. Por quê? Porque você somatizou os problemas daqui da sua cabecinha, foi para o seu corpo, fazendo com que você se tornasse refém deles. Enquanto A essas gente, questões aqui não.
Enquanto essas coisas aqui não forem resolvidas, elas A vão continuar maioria dos influenciando o corpo. problemas que a gente sente, ou a gente dramatiza demais, ou romantiza demais. Isso? Tô Sim, errado? sim, pode ser Ah, também. Então, assim, o que que acontece? Eu tinha um paciente que ele guardava o problema de todo mundo da família. Começou a aparecer um nó na garganta dele. Ele foi fazer raio-x, ressonância, não aparecia esse nó. Mas ele tinha esse nó. Por quê? Porque ele somatizou o problema e foi parar aqui. O que que acontece? Tudo aquilo que a gente não consegue verbalizar, resolver, ele vai se manifestar, ele vai falar a partir do seu corpo. não Entendeu? será Então, meu caso isso. sim. Só que assim, o que que acontece? As coisas do passado que a gente não consegue resolver, gente, a gente precisa eliminar isso aqui. Porque essas crises de ansiedade, esse cérebro ansioso, são coisas que precisam Isso ser eu o quê? tenho. Colocado para fora. Entende? Até mesmo o processo de você aprender a ter o controle dessas questões aqui faz com que você entenda quem você é. Porque ou você é você por essência, ou você vai se tornar resultado dos traumas, dos problemas. É possível a gente resolver os traumas? Muito possível. A psicoterapia é curadora, gente. Quando chega alguém no meu consultório que tá com problema de relacionamento, tá com depressão, tá com ansiedade, eu sei, quando aquele paciente chega aqui, aí eles perguntam para mim, tem jeito? Só que eu não vou falar que tem jeito ou não, mas eu Só não sei tem que tem jeito jeito. para a morte, né? Sim, só que eu não vou falar para ele, eu quero que ele construa essa ideia de que tem jeito. E no final, eles falam assim, nossa, por que você não me falou isso no início? Porque a gente estava preparado para ouvir isso. Porque não é o que eu falo, é o que você se comporta com o que você diz. Entende? Então, os nossos problemas, as questões emocionais, elas têm cura, gente. A depressão tem cura, a ansiedade tem cura, só que a gente precisa assumir responsabilidade. Emanuel, eu tinha anotado aqui sobre a pandemia que eu falei lá no início da live que a gente está usando muito grupos de WhatsApps e ali tem muito, né, intrigas dentro dos grupos. Por exemplo, uma pessoa opina, outra opina diferente, aí começa. E como a gente controlar essas emoções de rede social para não chegar ao ponto de explodir ou né, ofender Uma a coisa, pessoa. uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a gente precisa dar limites para nós. Pormos limites em certas situações. A gente precisa pôr limite na internet, em grupos, em pessoas. Tem que ter limites. Eu vou ensinar uma coisa bem interessante para vocês, que eu faço muito isso. Sempre que você se encontrar com um problema, com uma situação, eu ensino muitos dos meus pacientes, quando eles praticam, dá muito certo. Porque o ser Emoções humano, ele é muito... negativas, né? A gente tem que evitar coisas. Sim, gente que nos faz mal, a gente precisa aprender a eliminar. Isso não é egoísmo, isso E é amor próprio. nem só pessoas, mas também canais de Coisas, televisão comportamentos, ou tudo. de internet, alguma leitura que não te faz bem, né? Você evita Sim, um áudio de uma pessoa que você vai saber que não vai te fazer bem, você evita abrir. Eu com estou certeza. aprendendo a fazer isso. A pessoa Sim, com certeza. geralmente me manda um áudio ali naquela hora de raiva, não sei o que, eu deixo lá. Quando eu tiver calma, eu vou lá, abro e respondo na calma. Porque se eu for responder na emoção, aí vai, É. né? Gente, 4 dicas bem importantes para a gente aprender a trabalhar quando a gente se encontrar ou lidar com um problema ou com uma situação. Pare, pense, analise e tome uma atitude. Só que tem pessoas que acontece o quê? Tem pessoas que já vai para o quarto. E aí dá errado, porque você vai lidar com o problema na hora. E isso não vai dar certo. Então, pare, pense, analise. E a partir do que você analisou, você vai tomar uma atitude. Certamente a gente vai aprender a ter Aquele controle das respirar de situações. 10 segundos, um, dois, três. Sim, dá muito certo. Conte, respire 10 vezes, vai dar muito certo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai receber uma mensagem de que você está mais preparado. Então, respira. O nosso cérebro ele vai ser Sai de oxigenado e vai cena. fazer com que a gente tenha mudança de pensamento. Dá muito certo. Dá muito certo. Então, assim, gente, se você lida com um problema, se está com um problema, com uma dificuldade, pare um pouquinho, seja racional, analisa, pensa um pouquinho, analise, e aí você toma uma atitude. Às vezes essa atitude sua vai ser retroceder.
essa atitude sua vai ser o quê? Voltar para trás. Não tem problema você voltar para trás. Voltar para trás é para os fortes também. Para que lá na frente você dê passos mais longos, entendeu? Então, às vezes, esse Uhum. parar, essa atitude aqui, vai fazer você entender o seguinte: nossa, como as coisas podem ser diferentes. O controle das emoções é muito possível. Só que você precisa aprender a fazer isso. Parar, pensar, analisar e tomar uma atitude. Gente, obrigada pela companhia de vocês. Quando o Emanuel salvar essa live, que ele vai ter que mandar para mim colocar no meu Instagram, porque foi pelo dele, né, que eu não consegui entrar no meu. Vocês deixam o link, vocês dão curtida e deixa lá escrito, porque infelizmente isso aqui tudo não vai ser salvo também, tá? Obrigada pela companhia de vocês, Emanuel. Você pode deixar suas considerações, porque senão o Instagram vai fechar. É, Obrigada. é Até uma a hora, próxima. nem parece, né? Hã? Gente,